li um montão de livros, acho que foi o mês do ano em que eu li mais livros, mas muito por ajuda de ter lido livros pequenos e muitos mangas. Então, vamos começar. Li Skip It Volumes 10, 11 e 12 com história e arte de Yoshiki Nakamura. Dei 5 estrelas na classificação do Goodreads e, como já perceberam, a sério, este mangá é espetacular e tem mesmo que ler. Depois li os volumes 13, 14 e 15, li os volumes 16, 17 e 18, li os volumes 19, 20 e 21 e os volumes 22, 23 e 24 e, por fim, os volumes 25, 26 e 27. E olhem só para esta capa. É lindo. Depois decidi então ler um livro mais pequenino, para não ser um choque tão grande. Então li Jodie e o Cartão da Biblioteca, que é aquele livro que tem dois relatos, um em inglês, que é Jodie and the Library Card, e o outro em português. A autora é Julie Hodgson, acho que é assim que se diz. Ela é uma autora inglesa que vai viver para Portugal, e então fiquei intrigada, e também fiquei intrigada, claro, por outro motivo. Este livro chama-se Jodie e o Cartão da Biblioteca, ou seja, envolve o livro. E é um pouco diferente daquilo que eu estava à espera. Não estava à espera que a história fosse assim. Ela tem bastantes ilustrações ao longo do livro. Este livro conta-nos então a história da Jodie, que é uma menina que vive no futuro. E naquela altura os cartões da biblioteca não funcionam como agora. As crianças têm um tempo limitado no seu cartão da biblioteca, que em vez de os permitir ler um livro, não, porque os livros são proibidos, permite-lhes viajar no tempo e presenciar a história eles próprios. Então, eles no seu cartão da biblioteca têm um certo número de horas para viajar e quando essas horas acabam, acabou-se o cartão da biblioteca. E a Jodie gasta as dela muito depressa. E então ela ouve falar numa pessoa que consegue fazer com que os cartões da biblioteca durem mais tempo. E ela adora viajar no tempo, não para ver a história em si, mas porque ela volta atrás no tempo para ir buscar livros. Ou seja, ela dá o uso real ao cartão da biblioteca, não é? O uso que nós temos hoje em dia, só que de uma forma assim um bocado diferente, não é? Então ela ouve falar de uma pessoa que consegue fazer com que as horas de viagem naquele cartão sejam limitadas, ou seja, a pessoa acaba por falsificar ali um bocado o cartão, o que é, claro, ilegal, mas ela mesmo assim vai ter com essa pessoa e pede-lhe para fazer isso com o cartão dela. Dei 3 estrelas na classificação do Goodreads, porque sinceramente estava à espera de mais, à espera de outra coisa, mas foi bom. Depois fiquei então numa onda de ler livros levezinhos. Comecei a ler alguns livros do Clube das Amigas que eu tenho aí há anos e nunca li. Coisas livros que me ofereciam e mesmo que eu comprava e que nunca cheguei a ler porque punha outros livros à frente. Então li Eu Gosto Dele, mas ele, de Steve Barlow e Steve Skidmore. Já tinha lido outro livro destes autores, que era O Apaixonei-me por Ilusão de Cabedal. Este livro conta-nos a história de Sammy, que é uma ambientalista que se apaixonou por um rapaz, assim, um bocado pouco ambientalista, por assim dizer. Então ela mete-se em muitas confusões por causa da sua mania de vamos preservar o ambiente e não sei o quê. Basicamente é isso e segue o lado da vida amorosa dela. Então é o típico, não é? Dei-lhe 3 estrelas na classificação do Goodreads. A seguir peguei na continuação de um livro do Clube das Amigas que eu já tinha lido e tinha este parado na minha estante, que era o Finalmente Encontrei o Novo Príncipe, da Tyne O'Connell. O livro anterior a este era Vais ter de beijar muitos chapos até encontrares o teu príncipe, e falava sobre uma rapariga que pratica esgrima e durante um combate de esgrima ela acaba por se apaixonar pelo adversário, que é um príncipe. Então as coisas complicam-se imenso porque é muito difícil que a relação deles dê certo por causa dos paparazzis e porque ela vive num colégio só de raparigas e tem umas raparigas lá que são muito mais para ela. Então este livro conta o resto da história de Calypso, que é o nome da protagonista, e eu gosto muito destes livros, não sei porque, eu sempre gostei muito deste estilo de livros assim com princesas e, no caso, com uma rapariga de povo que se apaixona por um príncipe. É muito engraçado de ler e dei-lhe 5 estrelas na classificação do Goodreads. Claro que já não é para a minha idade, mas acho que para
a idade que corresponde, ou seja, para os jovens, é uma leitura muito engraçada. A seguir um livro, outro livro da coleção do Clube das Amigas, Será que Tudo Me Acontece por Acaso?, da Margarida Fonseca Santos, é uma autora portuguesa, e esta é a história da Luísa, que se depara com uma série de coincidências na sua vida que a levam a juntar-se a um determinado rapaz, e ela pergunta-se, será que tudo acontece por acaso? É fininho, pensei que, quando li a premissa, sinceramente pensei que houvesse algum mistério por trás de tudo aquilo que acontece e que faz com que os dois se juntem, mas afinal não há mistério nenhum. Então, 3 estrelas na classificação do Goodreads. Depois decidi ler Mulherzinhas, da Luísa May Alcott. Isto é uma adaptação infantil do Círculo de Leitores. Eu não sabia, como isto não é a história original, talvez por isso eu não tenha gostado tanto, porque o ponto negativo que eu encontrei neste livro foi que a história é pesada demais para ser uma história infantil, então usam uma linguagem inadequada para a história e usam aquela linguagem infantil, ou seja, como é que eu me hei de explicar? A história é uma história complexa, por assim dizer, tem muita profundidade e depois usaram uma linguagem demasiado infantil para falar dela. Este livro conta-nos então a história da família Marsh, acho que é assim que eles chamam, e elas são uma família com 4 filhas e cada uma tem uma personalidade completamente diferente e é muito engraçado ver como cada uma se desenvolve, é muito giro mesmo, a sério. Então dei-lhe 4 estrelas na classificação do Goodreads. Depois decidi finalmente pegar na trilogia que toda a gente falava e toda a gente já tinha lido, menos eu. A trilogia Divergente, de Veronica Roth. E por sinal tenho que fazer aqui uma parte, eu não gosto desta capa, não sei porque raio é que... Porque é que não deixaram a outra capa anterior e puseram tipo uma jacket? Era melhor, pelo menos eu acho. Mas pronto, então decidi ler o Divergente. E não sei se foi bem aquilo que eu estava à espera. Sinceramente, eu adoro o 4, mas odeio a Beatrice. Eu sei, vocês vão me matar por causa disso, mas eu não gosto dela. Achei que ela teve umas atitudes um bocado estranhas neste livro, a meu ver. Então dei 4 estrelas na classificação da Goodreads. Porque apesar disso, a ideia da história está muito boa e eu não ia dar uma má classificação completa a um livro só porque não gostei da protagonista. Mas, sinceramente, acho que a Veronica Roth falha em muitos aspectos neste livro e nos outros, porque, eu não sei, eu acho que ela quer dar a contar tanto uma história que prende ao leitor que, por vezes, força as coisas. E para mim há certas coisas que não fazem muito sentido e isto é um spoiler, vou pôr aqui um aviso de spoiler e quando eles aparecerem podem voltar, a menos que já tenham lido um livro, claro, e nesse caso podem ficar a ouvir. Eu não sei porque é que a Beatrice tem tantos problemas em disparar contra pessoas que ela não conhece e ela pensa, oh meu Deus, aquela pessoa está a ser controlada, ok, vou disparar porque tenho que disparar, não é? Porque a gente percebe essa parte que ela tem, que é a sobrevivência dela, que está em jogo. Então ela dispara, mas dispara de forma a não matar a pessoa, ou seja, ela dispara tipo para os braços, para as pernas, coisas assim, mas depois vem o amigo dela, um rapaz que ela conhece, e ela dispara para a cabeça. Porquê? Só para dizer que ela o matou? Só para acrescentar isso à história? Eu achei isso ridículo. Quer dizer, tem piedade com os outros e não tem piedade com o amigo. Achei isso um bocado estúpido. Até porque ela poderia ter disparado para qualquer outra parte do corpo, porque para a cabeça. Já para não falar que ela por vezes me parece um pouco fria, conforme que ela lida com as coisas. Não sei. Não gostei muito dela. Pronto. Pronto, a partir de agora já podem voltar. Depois desse livro fui ler então Insurgente, o segundo da coleção do Divergente, e eu não gosto desta coisa que irrita-me, mas pronto, vamos falar sobre isso. Continuo com o mesmo problema. Não gosto da Beatrice, não gosto dela. E neste livro ela está tão mais irritante ainda. Dei 4 estrelas na classificação do Goodreads, porque, mais uma vez pela história, porque eu gosto bem, bastante da ideia de Veronica Roth, todo o mundo que ela criou, e como ela explica as coisas. E não é por causa da protagonista, menos que isso, mas realmente a protagonista é. Depois decidi dar uma pausa porque estava farta da Beatrice. Então fui ler Entre o Agora e o Nunca, de J.A. Mirsky. Foi um refresco
muito calor. Adorei este livro, li-o super rápido, foi completamente viciante, a história é lindíssima, faz-nos querer nós próprios seguir o que a protagonista faz. Então, este livro conta a história de Cameron, que é uma rapariga que está a sofrer uma depressão e quando acontece uma determinada coisa que a deixa super nervosa e super irritada com a vida, ela decide fazer uma coisa que nunca imaginou fazer, que é arrumar uma mala e sair sem destino, andar de autocarro simplesmente por andar, e durante a sua viagem ele conhece o Andrew e ele diz-lhe que também está a fazer o mesmo que ela e eles acabam por ficar juntos, decidem fazer o resto da viagem juntos de carro, sozinhos, porque andar de autocarro revela-se um bocadinho diferente daquilo que ela estava a pensar. E andar só com ele é muito mais agradável, não é? E eles, claro, desenvolvem uma relação a partir daí. E é muito engraçado ver como a relação deles evolui. Isto é um new adult, ou seja, contém cenas de sexo para além do young adult, estão a perceber? Mas é uma história muito engraçada e faz-nos querer ser livres e não pensar nas consequências daquilo que fazemos. E eu acho que isso me atrai de certa forma. Por isso, dei 5 estrelas na classificação do Goodreads. Finalmente, o último livro que eu li em fevereiro foi a conclusão da saga Divergente, ou seja, foi o livro Convergente da Veronica Roth. Mais uma vez tem este chato deste autocolante, que eu não sei porque é que eles o metem sempre ali. Mas nas capas todas não chegava a terem posto no segundo, bom, ou também no terceiro. Mas pronto, deixando isso de lado. O que dizer deste livro? Este foi o único livro da trilogia que se dividiu em 2 pontos. Tivemos sempre o ponto de vista da Beatriz e neste livro temos o ponto de vista dela e do 4. E eu achei isso extremamente esquisito porque ora temos um, ora temos outro e eu não estava habituada a isso. Dos livros anteriores achei de certa forma chocante em termos de leitura, ou seja, isso é um ponto negativo, pronto, terem passado por 2 pontos de vista. Além disso, nem sei o que dizer deste livro. Vou ser muito sincera, não sei o que dizer deste livro. Eu não gostava da Beatrice, mas o final, que raio final foi este, a sério. Dei 2 estrelas na classificação da Goodreads. Quem leu este livro, sem dúvida nenhuma que está a perceber aquilo que eu estou a dizer, os livros da coleção foram perdendo qualidade, mas este foi sem dúvida tipo escavar um buraco do tamanho do mundo. Não sei, não percebi. Ainda fico traumatizada sempre que penso neste livro. Sinceramente, não vos recomendo esta trilogia. E comparar a isto, as Jogos da Fome deixa-me simplesmente irritada, porque Jogos da Fome é tipo muito melhor que isto, muito melhor, mesmo muito melhor. Mesmo o último livro de Jogos da Fome, que eu não gostei tanto como os outros, é muito melhor que esta coisa. No mês de março, li um livro que estava ansiosa por ler, mesmo super ansiosa, porque toda a gente falava muito bem dele, que foi o A Cada Dia, de David Levitan, mais conhecido por Everyday, como é o título em inglês. E este livro conta-nos a história de A, que é um ser que nós não sabemos se é um ser masculino ou feminino, que todos os dias está num corpo diferente de uma pessoa da mesma idade que tem. Ou seja, se ele tem 15 anos, só vai para o corpo de pessoas com 15 anos e vai sempre para o corpo de pessoas da mesma zona, só por um dia, nunca vai repetir na mesma pessoa, vai sempre parar a corpos de pessoas diferentes. E as suas regras são não interferir com a vida dessas pessoas para que não o notem. Só que um dia ele vai parar ao corpo de Justin e apaixona-se pela namorada dele, que é a Rihanna, e a partir daí ele vai querer sempre encontrar-se com ela, seja em que corpo for que ele esteja. Então acaba por ser uma história de amor bastante triste, mas muito bonita. Dei 5 estrelas na classificação da Goodreads. A seguir li Fatal, o volume 1, A Morte Persegue-me, de Ed Brubaker e Sean Phillips, que me foi enviado pela editora para a Opinião. Este livro é um livro de terror policial e fantasia e é um bocado sinistro, por assim dizer. Tem uma história um bocado complexa que vai muito para o passado e para o presente para nos explicar aquilo que está a acontecer atualmente. E temos um protagonista que, apesar de nos causar empatia de certa forma, por outro lado nós não gostamos dele porque ele é
Ele deixa-se ficar completamente obcecado por uma estranha que ele mal conhece e tem uma mulher grávida em casa e ele acaba por não ligar nada à mulher para andar atrás de uma desconhecida e vá para a cama com ela. Fez com que eu me sentisse um pouco afastada em relação ao protagonista, mas é uma história mesmo complexa e torna-se muito intrigante. Vou-vos mostrar aqui um bocadinho da arte só para verem. Este livro tem uma arte bastante escura, mas acaba por ser, de certa forma, realista. É tudo muito à base de vermelhos, castanhos, pretos, cores bastante escuras. Gostei bastante deste livro e dei-lhe 4 estrelas na classificação do Goodreads. Foi a primeira graphic novel que eu li e penso que foi uma boa leitura. Depois desse livro fui ler outra graphic novel, foi Tony Shu, Detetive Canibal, o volume Ao Gosto do Freguês, mais um livro que me foi enviado pela editora para a Opinião. Este livro é absolutamente hilariante, tem muitas cenas que nos dão vontade de rir e apesar de ser um nojo em algumas coisas, é muito engraçado, torna-se muito engraçado. É tudo muito vivido, com cores muito chamativas, apesar do desenho não ser tão realista como na graphic novel que eu falei antes desta, tem umas cores muito vivas, então acaba por nos agradar. E este livro conta-nos a história do Tony Shu, que é um psicopata. Quando ele come alguma coisa, ele consegue ver toda a história por trás daquele alimento. Por exemplo, se ele comesse um bocado de carne de vaca, ele sabia e sentia como é que o animal tinha sido alimentado e tratado, como é que o tinham morto. Ele sabia tudo isso, o que faz com que ele se sinta sempre mal, então ele acaba por ser vegetariano e mesmo sendo vegetariano não come qualquer tipo de alimentos, porque muitos deles também não têm histórias muito agradáveis, então ele limita-se muito a comer beterrabas. Mas é muito engraçado as cenas em que ele está a tirar informações daquilo que está a comer e então ele vai usar esse poder para investigar alguns casos como detetive. E vou-vos então mostrar um bocadinho da arte. Assim é como ele consegue ver toda a história do alimento que está a comer. Cada quadradinho destes contém uma parte da história, por assim dizer, e está mesmo espetacular o detalhe nesta imagem. No resto tem assim imagens bastante coloridas. Está uma série também muito boa e acho que ganha principalmente por ser tão engraçada. Está muito recomendado e dei-lhe 5 estrelas na classificação do Goodreads. Depois dessa graphic novel, fui ler a graphic novel de Saga, volume 1, de Brian K. Vaughan e Fiona Staples. E há muita gente que já leu este livro e quem não leu a sério deve ler, porque não pode deixar de ler um livro como este. Esta série é mesmo espetacular. Já venceu montes de prémios por algum motivo, não é? Comparam muito esta história a uma espécie de Romeu e Julieta no espaço, porque conta-nos a história de um planeta e uma lua que estão em guerra entre eles, e uma das nossas personagens principais é do planeta e a outra é da lua, e eles acabam por se apaixonar e têm um bebê, ou seja, isso vai contra todas as leis e todas as guerras que se estão a passar, e claro que eles os dois têm que fugir e salvar a criança. Este livro tem imagens espetaculares, super impressionantes mesmo, uma história muito credível, peca talvez por em algumas partes parecer que vai a acelerar, mas ao mesmo tempo eu quase não notei isso, ou seja, foi uma leitura realmente muito agradável. Vou-vos mostrar então aqui uma imagem. Temos aqui esta, por exemplo. As personagens, como podemos ver, são assim um bocado estranhas e calhei logo numa página que aparece a gata mentirosa, uma das personagens que eu mais gosto. Sério, este livro está muito rico em termos de personagens, história, desenho, está muito bom. Dei 5 estrelas na classificação do Goodreads, sem dúvida que as merece e realmente aconselho-vos muito. Finalmente, dada a onda de livros a que eu
estava a ler, fui ler os volumes 28, 29 e 30 de Skip Beat, com história e arte de Yoshiki Nakamura. Vocês já sabem, já perceberam que eu adoro, sério, é espetacular, é absolutamente fantástico, tem as imagens cheias de movimento. Nós, apesar de estarmos a ler uma história com imagens paradas, parece que estamos a ver desenhos animados mesmo. Por exemplo, olhem aqui esta parte super engraçada e bonita, porque a arte, apesar de ser assim cheia de movimento, é muito bonita. A sério, vocês têm que ler esta coleção de mangá. 5 estrelas na classificação do Goodreads e é dizer pouco que eu adoro este mangá.